Bem, como prometido, aqui a gente vai falar um pouco sobre o coeficiente de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação é um número que representa o quanto uma substância, um material, vai dilatar quando submetido a uma determinada variação de temperatura. Aqui a gente tem uma tabela, perceba que cada substância tem um coeficiente de dilatação diferente, ok? Algumas, quanto maior o coeficiente de dilatação, mais a substância varia com uma determinada variação de temperatura. Atenção, atente para a unidade de medida do coeficiente de dilatação. Isso aqui também pode ser escrito, você vai achar com muita frequência isso escrito da seguinte forma: grau Celsius elevado a -1. Bom, o que significa o coeficiente de dilatação? Para poder te explicar isso de uma forma que eu considero mais didática, devido ao fato da gente não estar muito acostumado, a gente não sabe representar mentalmente números muito pequenos ou números muito grandes, e os coeficientes de dilatação, perceba, são números muito pequenos. Vamos pensar na seguinte forma: em vez dessa tabela, considere que existe um material X cujo coeficiente de dilatação é 0,5 graus Celsius a -1, que é a mesma coisa que 0,5 por grau Celsius, ok? Então, o que significa este número, este coeficiente de dilatação? Isso aqui está me dizendo o seguinte: ele me diz que fração do comprimento ou da dimensão inicial do objeto vai aumentar a cada grau Celsius. Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma barra feita deste material aqui, eu tenho uma barra feita deste material, e esta barra ela tem um comprimento inicial de 1 metro. Então eu submeto esta barra a uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Perceba o que vai acontecer aqui. Isso aqui está me dizendo o seguinte: o coeficiente de dilatação desse material me diz que ele dilata 0,5, ou seja, metade do comprimento inicial a cada grau, ok? Então aqui no caso, vamos supor, para simplificar, vamos supor que seja só 1 grau Celsius mesmo. Então neste caso aqui, se eu pegar essa barra de 1 metro, essa barra feita com este material, e aumentar a temperatura dela em 1 grau, o que o coeficiente de dilatação aqui está me dizendo é que ele vai aumentar metade do que ele já tinha no começo a cada grau. Ou seja, ele vai aumentar exatamente meio metro. Como que eu calcularia isso? Usando aquela equação que a gente viu no slide anterior: comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Então você tem que o comprimento inicial é 1 metro, o coeficiente de dilatação é meio metro e a variação de temperatura é 1 grau Celsius. Então você vê, obviamente, que você tem uma dilatação aqui de meio metro. Mas é extremamente importante, para além de você conseguir usar essas equações, é importante que você entenda o que significa o coeficiente de dilatação, né? Então, por exemplo, quando eu olho para o coeficiente de dilatação linear do quartzo fundido, que é 0,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, 0,5 vezes 10 a menos 6 é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... tem mais um zero aqui, desculpa. Pronto, é isso. Então, o que esse número está me dizendo é que um objeto feito de quartzo, uma barra feita de quartzo, ela vai aumentar isso aqui do comprimento inicial a cada grau Celsius. Ou ela vai diminuir essa fração do comprimento inicial a cada grau Celsius. Este coeficiente que está dado nessa tabela é o coeficiente de dilatação linear. Então, esse é o coeficiente que é utilizado quando você quer calcular variações de comprimento,
Se você estiver interessado em calcular variações superficiais, você tem que usar o dobro desses números aqui. Se você estiver interessado em calcular variações de volume, então você tem que usar o triplo desses números aqui, ok?